Mão de Obra é a exposição inaugural do Remanso, instituição cultural nova na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cuja principal missão é a ampliação do acesso à cultura e às artes visuais. A Remanso realiza isso através da concessão gratuita de espaços de trabalho para artistas em formação, residências artísticas, bolsas de fomento à produção de arte, mostras e exposições, atividades de formação e de arte-educação abertas ao público e para a comunidade. Mão de Obra é uma exposição coletiva com obras de artistas e coletivos contemporâneos em diferentes momentos da sua trajetória. A curadoria é de Guilherme Maltoni e Isis Abreu, e o período de visitação gratuita é do dia 15 de março a 1º de junho de 2024. Bom, a exposição Mão de Obra é uma exposição sobre o tema ou o conceito de trabalho. E é uma exposição que parte de uma inquietação, uma interrogação, ou na verdade de várias, né? O que é o trabalho, qual é o sentido de trabalho, em que consiste o trabalho, como nós definimos contemporaneamente o trabalho, quem trabalha no trabalho e quem trabalha fazendo que tipo de trabalho, né? Então, questões relacionadas também aos trabalhadores nos interessam, quem realiza que tipo de trabalho e sob quais condições também isso nos interessa ao pensar essa exposição. Então, a proposta curatorial de Mão de Obra procurou, através da obra de diferentes artistas e coletivos contemporâneos, suscitar algumas dessas questões, algumas dessas inquietações, né? De modo geral, assim, um pressuposto curatorial assumido tanto por mim quanto pela Isis Abreu ao pensar a exposição é de que exposições de artes visuais são espécies de dispositivos semióticos, né? São dispositivos criadores de sentidos novos. Desse modo, cada uma dessas obras, cada uma dessas propostas de artistas e coletivos diferentes traz à tona, né, uma série de sentidos novos a respeito do tema do trabalho. Então, na medida em que a gente também coloca elas juntas, dialogando numa mesma exposição, embora sejam obras diferentes, com as suas peculiaridades, singularidades, produzidas por artistas diferentes, elas tecem juntas, né, urdem juntas esse diálogo, essa conversa a respeito do conceito de trabalho. Então, para essa exposição foram criadas diferentes narrativas em torno do conceito de trabalho, procurando justamente suscitar essas grandes questões, essas questões que formam aí a viga mestra dessa exposição. A narrativa trata do trabalho, no contexto brasileiro, em duas quadraturas históricas. O display curatorial apresenta diferentes proposições em diálogo sobre o tema do trabalho e, especificamente, sobre o trabalho realizado pelas pessoas negras no Brasil. Como uma espécie de papel de parede quase em escala humana, temos em Lambe uma reprodução das famosas gravuras de Debré, artista francês que viveu entre os séculos XVIII e XIX e que retratou os costumes do Brasil do período colonial. Nesta, em particular, temos uma cena de interior, em que uma mulher branca, identificada como uma dama, divide o espaço físico com pessoas negras escravizadas, que realizam trabalhos domésticos. A cena, representando o trabalho no Brasil colonial, encontra uma outra temporalidade, a do Brasil contemporâneo, e especificamente a do trabalho doméstico. No recorte do documentário Zumbi Somos Nós, do coletivo Frente 3 de Fevereiro, a câmera se aproxima de um panfleto do mercado imobiliário em que o conhecido quarto de empregada dos imóveis atuais é identificado como a senzala contemporânea, indicando uma manutenção das estruturas sociais e dos preconceitos raciais que se coadunam em trabalhos considerados extenuantes ou menores, como o trabalho doméstico, de limpeza da casa e do cuidado com os filhos. Tradição escravocrata, por isso pare e olhe para a base. Ao lado dos frames do documentário é trazido um tablet em que o perfil do Twitter, atual X, chamado A Minha Empregada, reposta as postagens de outros usuários da plataforma. Postagens em que utilizam o termo A Minha Empregada em situações violentas, ofensivas e flagrantemente preconceituosas. Essa narrativa em duas temporalidades, Brasil colonial
Brasil contemporâneo, evidencia a permanência de certas estruturas sociais e mentais, preconceitos e atavismos que marcam, ainda, a sociedade brasileira. No entanto, como uma visão de mudança social, ou como um contraponto crítico a essa realidade, a curadoria propõe uma saída, a obra de Silvana Rodrigues, intitulada Relaxamento Afro. Os lambes apresentam fotografias de pessoas negras em situações de lazer, ócio, descanso e sossego, denunciando que a história da arte evidencia seu preconceito, ancorado na realidade social, na medida em que foi incapaz de produzir imagens de pessoas negras sem que estejam em situações de trabalho extenuante ou marcadas por estereótipos conhecidos que minorizam estes sujeitos, como revela a pesquisa de Isis Abreu. Seguindo no tema de quem realiza qual trabalho, também poderia ser apontada a realidade do trabalho da construção civil e dos marcadores sociais de classe, gênero e raça que determinam os seus trabalhadores principais. No display das obras de Henrique Pascoal Santos, são apresentadas 3 obras pictóricas, desenhos sobre frottage, e uma obra escultórica representando as mãos de pessoas que trabalharam na reforma e na revitalização do Remanso, Instituto Cultural. Enquanto as obras pictóricas dão a ver a realidade do trabalho, representada sobretudo pelas mãos de quem o realiza, a obra escultórica dá visibilidade para aqueles que comumente ficam invisibilizados no mundo do trabalho. Nesse sentido, esta obra trata de temas como o de monumento, conceito importante para a história da arte, procurando indicar que a manutenção da memória relacionada aos monumentos oficiais e que mais conhecemos também evidencia o seu caráter seletivo, preconceituoso e ancorado na construção sistêmica das realidades sociais. O Educativo da Remanso estabeleceu um cronograma semanal de visitas mediadas à exposição Mão de Obra. E nessas conversas surgiam questionamentos, dúvidas sobre o que era esse novo espaço cultural em Porto Alegre. Então a gente aproveitava para se apresentar, e isso tudo atravessado pelas obras presentes na exposição e pelo tema trabalho. A gente também pôde experimentar diferentes narrativas da exposição a partir das próprias características da casa, porque entrando pela entrada principal, por exemplo, a gente se deparava com as informações da exposição. Então, mão de obra, ponto de interrogação. Isso já é uma proposição, isso já é uma provocação, já faz a gente pensar, imaginar o que a gente vai encontrar na sala expositiva. Por outro lado, entrando pelo jardim, a gente tem um paredão com um lambe em grandes dimensões, que é um trabalho da Silvana Rodrigues, que se chama Relaxamento Afro, com imagens de pessoas negras em cenas de lazer, de descanso, e logo ao fundo o jardim, né? Então esse é um convite para ficar, para estar no espaço.